Isaías 30, 21. Deixe a dúvida de lado. Deus vai confirmar o caminho certo. Se você está buscando uma direção do Senhor, esta palavra vai falar com você hoje. Há momentos em que a maior batalha não está ao nosso redor, está dentro da nossa mente. Porque o medo, a dúvida e a aflição não chegam apenas pelos problemas que enfrentamos, mas também pela incerteza de não saber se estamos indo na direção certa. Você tenta decidir com prudência, pensa, repensa, analisa cada detalhe, mas ainda assim a dúvida continua pesando no coração. Porque, quem sabe, assim como eu, você sente que não consegue ouvir com clareza o que Deus está querendo lhe mostrar. E quanto mais o tempo passa, mais cansativo se torna viver sem clareza. Talvez seja exatamente assim que você tenha chegado hoje, com perguntas que ninguém consegue responder por você, com caminhos diante dos seus olhos, mas sem paz para saber qual deles seguir. Só que há uma verdade poderosa em Isaías 30, 21, que precisa alcançar a sua alma neste momento. Deus não é autor de confusão. Ele não abandona quem busca a direção com sinceridade. Mesmo quando tudo parece silencioso, o Altíssimo continua guiando. Existe uma voz que não empurra, não oprime, não confunde. Ela confirma, ela traz paz, ela alinha o coração. E quando Deus confirma um caminho, até aquilo que parecia incerto começa a ganhar sentido. Hoje, esta palavra é para quem está cansado de andar em círculos dentro da própria mente. Deus sabe exatamente como tirar você da indecisão e conduzir seus passos com segurança. Agora, vamos entender o que acontece quando a dúvida tenta ocupar o lugar da paz. Existe um tipo de cansaço que nem sempre aparece no corpo primeiro. Ele começa na alma. É o cansaço de quem precisa tomar decisões, mas não sente segurança. De quem olha para frente e vê possibilidades, mas não consegue discernir com paz qual delas realmente deve seguir. E muitas vezes o que mais desgasta não é a luta em si, é a dúvida constante. Porque a dúvida consome forças em silêncio. Ela faz a mente girar, o coração se apertar e a esperança enfraquecer aos poucos. A pessoa continua vivendo, continua tentando, continua até sorrindo em alguns momentos, mas por dentro existe uma exaustão profunda, causada por não saber se está no caminho certo. Há momentos em que a dúvida não vem como uma pergunta simples. Ela vem como um peso. Ela faz você desconfiar daquilo que antes parecia claro. Faz você revisar conversas, decisões, sinais, oportunidades. E até aquilo que parecia ser resposta começa a parecer confuso. E é justamente aí que muitos corações se enfraquecem, porque começam a acreditar que o silêncio de Deus significa ausência. Mas não significa. O silêncio não é abandono. O silêncio também pode ser parte da direção, porque o Senhor não trabalha na ansiedade da nossa alma. Ele trabalha na profundidade do nosso espírito. E enquanto a nossa pressa quer uma resposta imediata, Deus muitas vezes está trabalhando algo mais importante, o alinhamento do coração. Isaías 30, 21 traz uma promessa preciosa para quem está vivendo esse conflito interior. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Veja a beleza disso. A promessa não diz que você nunca terá momentos de indecisão. A promessa diz que mesmo nesses momentos haverá direção, haverá voz, haverá confirmação. O Senhor não está dizendo que a jornada será sempre óbvia aos olhos humanos, mas está assegurando que quem permanece sensível a Ele não ficará perdido para sempre. Isso revela um princípio muito importante. Deus guia com clareza aqueles que aprendem a diminuir o ruído interior. Muitas vezes, o problema não é que Deus não esteja falando. O problema é que estamos tentando discernir a voz dele no meio da pressa, do medo, da carência, da pressão e do desespero.
E quando o coração está cheio de ruídos, até a verdade parece distante. Por isso, antes de confirmar o caminho diante dos seus pés, o Senhor muitas vezes começa trazendo ordem dentro de você. Ele acalma para depois direcionar. Ele fortalece para depois revelar. Ele trata a raiz da ansiedade para que a resposta não seja recebida com confusão. Nos Salmos, vemos esse mesmo princípio quando a alma é chamada a se aquietar diante de Deus. Não como alguém que desistiu, mas como alguém que decidiu confiar. O coração que se aquieta não é o coração que já entendeu tudo. É o coração que escolheu não ser governado pelo medo. E existe algo muito forte nisso, porque, quando a dúvida tenta governar, ela faz a pessoa correr na frente, voltar atrás, mudar de direção toda hora, ou até permanecer paralisada. Mas quando Deus assume o governo do interior, nasce uma firmeza que não depende de circunstâncias perfeitas. A paz começa a surgir antes mesmo da resposta completa chegar. Talvez hoje, o que mais esteja roubando a sua força não seja exatamente o problema que você enfrenta, mas a inquietação de não saber qual passo dar. E, se essa palavra está encontrando você nesse lugar, receba isso no mais profundo da sua alma. O Senhor não perdeu o controle do seu caminho. Ainda que sua mente esteja cansada, ainda que seus pensamentos estejam divididos, ainda que você sinta que não consegue enxergar com nitidez, Deus continua sendo aquele que confirma a vereda dos justos. O caminho certo não depende só da sua capacidade de entender tudo. Ele depende da fidelidade de um Deus que sabe conduzir até mesmo quando você está fraco. Hoje, antes de pedir pressa, peça sensibilidade. Antes de exigir todas as respostas, peça discernimento. Porque quando o Senhor começa a confirmar o caminho, Ele não apenas mostra para onde ir, Ele também cura a alma que estava cansada de não saber. Deus não confirma caminhos através da confusão. Vamos entender melhor isso agora. Uma das maiores armadilhas da dúvida é fazer a pessoa acreditar que toda intensidade interior vem de Deus. Mas nem tudo o que mexe fortemente com as emoções é direção. Nem toda urgência é confirmação. Nem todo impulso é resposta. Há momentos em que o coração está tão pressionado, tão cansado, tão sobrecarregado por expectativas, medos e preocupações que qualquer sensação mais forte parece um sinal. E é justamente por isso que muitos se perdem, não porque desejam errar, mas porque tentam discernir a vontade de Deus no meio de um turbilhão emocional. O Senhor não conduz seus filhos pela desordem da alma. Ele não empurra você por meio do desespero. Ele não planta confusão para depois cobrar clareza. O modo como Deus guia carrega a sua natureza. E a natureza de Deus não é confusão, não é opressão, não é tormento. A direção que vem do alto pode até desafiar a lógica humana, pode até exigir coragem, pode até colocar você diante de mudanças profundas. Mas no íntimo, ela carrega um tipo de firmeza que acalma em vez de esmagar. Existe um peso de glória naquilo que vem de Deus, mas não existe o peso do caos. Isso é importante porque há pessoas tentando descobrir o caminho certo enquanto estão sendo governadas pela aflição. E a aflição, quando toma o centro, distorce a percepção. Ela faz a pessoa chamar medo de prudência, faz chamar pressa de fé, faz chamar apego de propósito, faz chamar fuga de direção. E aos poucos o coração vai se confundindo, porque perde a capacidade de separar aquilo que realmente é voz de Deus daquilo que é apenas reação da alma ferida. É por isso que antes de muitas confirmações externas, o Senhor trabalha silenciosamente dentro de nós, curando a motivação, limpando o olhar e trazendo sobriedade ao espírito.
Isaías 30 mostra um povo que, em muitos momentos, se inclinava a buscar soluções rápidas, alianças precipitadas e caminhos que pareciam seguros aos olhos humanos. Mas o chamado do Senhor era outro. Era um chamado para voltar, descansar, aquietar-se e confiar. Veja como isso confronta a nossa natureza ansiosa. Muitas vezes queremos uma direção imediata, uma resposta fechada, uma garantia completa. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe que um coração inquieto pode transformar até uma resposta certa em um caminho torto, porque vai percorrê-lo com a motivação errada. Por isso, antes de revelar completamente a estrada, o Senhor trata o viajante. Há uma diferença muito grande entre estar sensível à direção de Deus e estar vulnerável aos movimentos da emoção. A emoção é instável. Um dia diz sim, no outro dia diz não. Um momento se enche de coragem, no outro mergulha em medo, mas a direção do Senhor permanece íntegra, mesmo quando as emoções oscilam. Ela não depende do humor do dia. Ela não desaparece porque você teve uma noite difícil. Ela não muda porque alguém desaprovou. Quando Deus confirma algo, existe uma consistência que resiste ao barulho externo e às variações internas. E essa consistência vai se tornando mais clara à medida que a alma aprende a descansar nele. Talvez por isso você tenha se sentido tão cansado, porque no fundo não é apenas uma decisão que você está tentando tomar. É uma guerra interna entre aquilo que você teme e aquilo que Deus quer formar em você. E essa guerra desgasta. Desgasta porque você quer acertar, quer obedecer, quer ter paz, mas ao mesmo tempo sente o peso da insegurança. Só que hoje o Senhor chama você para um lugar mais profundo de discernimento. Um lugar em que a direção não será reconhecida pelo desespero de preciso decidir agora, mas pela paz de o Senhor vai confirmar no tempo certo. Quando Deus confirma um caminho, Ele não precisa violentar o seu interior para ser ouvido. A voz dele atravessa o silêncio. A voz dele organiza o que estava embaralhado. A voz dele ilumina sem ferir. E ainda que você não veja todos os detalhes da jornada, começa a perceber algo precioso. A confusão perde força quando a presença de Deus ocupa o centro. O coração pode até continuar reverente, cuidadoso, atento, mas já não fica dominado pelo pânico de errar a todo instante. Por isso, não confunda pressão com direção. Não confunda a aflição com urgência espiritual. Não confunda desespero com resposta. O Deus que fala também sabe sustentar você até o momento da confirmação. E quando Ele trouxer clareza, você perceberá que a sua voz nunca precisou competir com o caos, porque sempre foi mais profunda do que ele. Entenda, o caminho certo nem sempre aparece primeiro aos olhos. Ele nasce primeiro no espírito. Uma das razões pelas quais a dúvida se torna tão pesada é porque muitas vezes queremos enxergar do lado de fora aquilo que Deus está começando a revelar do lado de dentro. Queremos uma placa visível, uma resposta pronta, uma confirmação imediata e sem margens para insegurança, mas o Senhor nem sempre trabalha assim. Há momentos em que Ele não mostra tudo de uma vez, porque deseja formar em nós algo maior do que uma decisão correta. Ele deseja formar confiança. E confiança verdadeira não nasce quando temos controle de todos os cenários. Ela nasce quando aprendemos a reconhecer a voz de Deus, mesmo sem enxergar a jornada inteira. É por isso que tantas vezes o caminho certo não chega primeiro como evidência externa. Ele começa como um alinhamento interior. Antes de a circunstância mudar, algo começa a se organizar dentro de você. Antes de todas as respostas aparecerem, o coração começa a perceber uma direção mais limpa. Antes de a estrada ficar visível aos olhos, o espírito começa a sentir que há um mover silencioso conduzindo os passos. Isso é muito importante porque quem depende apenas do que vê
pode se desesperar facilmente quando o cenário ainda não mudou. Mas quem aprende a discernir o agir de Deus por dentro, consegue permanecer firme, mesmo em fases em que ainda não existem sinais completos por fora. Nos ensinamentos bíblicos, vemos repetidamente que Deus trabalha de dentro para fora. Primeiro, ele ajusta o interior, depois, ele confirma o exterior. Primeiro, ele fortalece a confiança, depois, abre a passagem. Primeiro, ele estabelece paz, depois, deixa mais nítida a rota. Isso confronta a lógica humana, porque a nossa pressa quer a prova antes da obediência. Queremos ter certeza absoluta antes de descansar. Queremos ver o chão inteiro antes de dar o primeiro passo. Mas o Senhor muitas vezes revela o necessário para hoje e guarda o restante para o tempo certo. Porque a caminhada com Ele não se sustenta apenas em explicações, e sim em relacionamento. Talvez o seu coração esteja cansado, justamente porque você tem procurado clareza apenas em coisas visíveis. Você olha para as circunstâncias e elas parecem contraditórias. Você observa pessoas, portas, mudanças, atrasos, silêncios e tenta montar um mapa com base em tudo isso. Só que quando a alma se apoia apenas no exterior, qualquer instabilidade ao redor se transforma em instabilidade interior. E é nesse ponto que o Senhor chama você para um discernimento mais profundo. O caminho certo não será reconhecido só porque tudo ao redor ficou perfeito. Muitas vezes, ele será reconhecido porque no meio da imperfeição do cenário, algo dentro de você começou a ser firmado por Deus. Existe uma diferença entre clareza mental e convicção espiritual. A clareza mental quer entender todos os detalhes. A convicção espiritual reconhece a fidelidade de Deus, mesmo quando ainda existem pontos em aberto. A mente sozinha pode ficar exigindo garantias infinitas. Mas o espírito, quando se rende ao Senhor, começa a perceber uma direção que não depende de controlar tudo. E isso não significa agir de forma irresponsável ou impulsiva. Significa aprender a discernir que a paz de Deus muitas vezes antecede a confirmação completa das circunstâncias. A alma ainda tem perguntas, mas já não está completamente perdida. O coração ainda não vê tudo, mas já não está sem rumo. Isaías 30:21 mostra exatamente essa realidade. A voz do Senhor dizendo: "Este é o caminho, andai por ele", não vem para alimentar desespero, mas para estabelecer direção. E note que essa palavra não fala primeiro sobre visão perfeita, fala sobre audição espiritual. Os teus ouvidos ouvirão. Há algo muito profundo nisso, porque em certos momentos você não vai caminhar apenas pelo que consegue ver. Vai caminhar pelo que aprendeu a ouvir de Deus. E ouvir de Deus exige quietude, sensibilidade, temor, alinhamento interior. Não é uma experiência de pressa, é uma experiência de intimidade. Talvez você esteja esperando que o caminho certo se torne óbvio de um dia para o outro. Mas o Senhor pode estar trabalhando de forma mais profunda do que isso. Ele pode estar ensinando você a distinguir a paz verdadeira da falsa segurança. Pode estar ensinando você a não correr atrás do que apenas parece fácil. Pode estar ensinando você a perceber que nem sempre o caminho certo é o mais confortável no início, mas é o que carrega a confirmação do alto. E quando essa confirmação começa a nascer no espírito, algo muda. A ansiedade perde parte da força. A necessidade de controlar tudo vai enfraquecendo. E pouco a pouco, a alma começa a entender que Deus não precisa mostrar o fim inteiro para provar que está guiando o começo. Por isso, não despreze os pequenos alinhamentos que o Senhor está produzindo dentro de você. Não ignore aquela paz que começa a surgir sem alarde. Não subestime o modo silencioso como Deus firma convicções no coração de quem busca sua direção.
O caminho certo pode ainda não estar completamente desenhado diante dos seus olhos, mas, se Deus já começou a ordená-lo no seu espírito, isso já é um sinal precioso de que Ele continua conduzindo você. É importante entender que nem toda porta aberta é uma confirmação, e nem todo atraso é negação. Uma das coisas que mais confundem o coração humano é tentar interpretar a vontade de Deus apenas com base no que está acontecendo por fora. Quando uma porta se abre, logo pensamos que deve ser sinal. Quando algo atrasa, imaginamos que deu errado. Quando uma oportunidade parece fácil, acreditamos que talvez seja o caminho. E quando tudo encontra resistência, concluímos que Deus não está nisso. Mas a realidade espiritual nem sempre funciona na lógica imediata da aparência. Nem toda porta aberta vem do alto. E nem todo atraso significa que o Senhor fechou o caminho. Isso exige maturidade, porque a alma cansada tende a procurar alívio rápido. E quando estamos cansados, qualquer possibilidade de saída parece direção. Só que o fato de algo estar acessível não significa necessariamente que foi confirmado por Deus. Existem portas que se abrem para testar a motivação do coração. Existem caminhos que parecem mais simples, mas afastam daquilo que o Senhor queria formar em nós. Existem facilidades que agradam a pressa da alma, mas não sustentam a paz do espírito. Por isso, discernir não é apenas perceber o que está disponível. É entender o que carrega a aprovação de Deus. Da mesma forma, existem atrasos que não são rejeição, mas preparação. Existem silêncios que não são abandono, mas proteção. Existem períodos em que nada parece andar no ritmo esperado, e ainda assim, o Senhor está conduzindo tudo com precisão. O problema é que a dúvida, quando domina o coração, interpreta a demora como perda. Ela faz a pessoa pensar que, se ainda não aconteceu, então talvez não vá acontecer. Se ainda não ficou claro, talvez nunca fique. Se ainda não houve confirmação, então talvez Deus tenha se calado. Mas a palavra mostra repetidas vezes que o tempo do Senhor não funciona segundo a ansiedade humana. Ele vê o que nós não vemos. Ele conhece o peso de cada decisão, o impacto de cada escolha e as consequências de cada passo. O que parece lento para nós pode ser a misericórdia de Deus impedindo um erro que ainda não conseguimos perceber. Quantas vezes a pessoa pede uma resposta imediata, sem perceber que, se recebesse aquilo no estado emocional em que está, poderia transformar uma direção santa em confusão. Quantas vezes alguém pede para que tudo se resolva logo, mas o Senhor sabe que ainda é necessário curar feridas, ajustar intenções, amadurecer a percepção e silenciar ruídos interiores? Deus não atrasa por crueldade. Ele não prolonga processos por prazer em ver alguém sofrendo. Quando Ele permite certos intervalos, há propósito, há lapidação, há cuidado. Há coisas que precisam ser consolidadas dentro de você antes que possam se manifestar diante de você. Nos Salmos, aprendemos a esperar no Senhor não como quem cruza os braços em resignação, mas como quem confia que o Deus fiel continua agindo, mesmo quando ainda não consegue enxergar. Esperar nesse sentido não é passividade, é fé amadurecida. É recusar-se a correr na frente apenas para fugir do desconforto da incerteza. É decidir que a paz vale mais do que uma resposta precipitada. E isso é muito profundo, porque muitas das dores que marcam a alma nasceram justamente de passos dados na pressa, de escolhas feitas no medo, de decisões tomadas só para encerrar logo a angústia de não saber. Isaías 30:21. Não diz que a voz do Senhor virá apenas quando todas as portas estiverem abertas ou quando todos os cenários estiverem organizados. A promessa é que haverá direção. E isso significa que, em alguns momentos, Deus vai confirmar o caminho por meio de uma paz insistente, mesmo que ainda existam obstáculos.
Em outros, ele vai impedir um avanço, justamente porque aquilo que parecia oportunidade não era alinhamento. O coração apressado chama isso de frustração. Mas mais tarde, muitas vezes percebe que foi livramento. Talvez hoje você esteja interpretando uma demora como sinal de que nada vai acontecer. Talvez esteja olhando para uma porta fechada e pensando que perdeu algo importante. Talvez esteja se sentindo pressionado a aceitar qualquer caminho só porque não suporta mais esperar. Mas escute isso com reverência. O Deus que guia também sabe bloquear o que poderia ferir você. E o Deus que promete direção também sabe preservar o tempo exato em que a confirmação chegará com mais nitidez. Por isso, não entregue sua paz a tudo o que parece urgente. Não conclua seu destino apenas pela aparência do momento. O caminho certo não será definido pela facilidade da porta, nem pela rapidez da resposta, mas pela confirmação de Deus. E quando essa confirmação vier, você vai entender que nem tudo o que demorou foi perda. Muitas coisas foram cuidado do alto, protegendo seus passos. Compreender que a voz de Deus traz alinhamento e não desespero é o primeiro passo. Quando o coração está cansado de tentar entender tudo, uma das maiores tentações é confundir intensidade com direção. A pessoa sente algo muito forte, uma inquietação muito grande, uma necessidade urgente de resolver, e então pensa, talvez seja Deus me movendo. Mas nem sempre é assim. Há movimentos que nascem do medo de sofrer mais. Há decisões que surgem do cansaço de esperar. Há impulsos que parecem espirituais, mas no fundo são apenas a alma tentando escapar da dor da incerteza. E por isso é tão importante compreender uma verdade que protege o coração. A voz de Deus traz alinhamento, não desespero. Quando o Senhor fala, algo começa a se organizar dentro de nós. Nem sempre todas as perguntas são respondidas na mesma hora. Nem sempre o cenário muda imediatamente, nem sempre a estrada inteira fica visível. Mas existe um efeito profundo da voz de Deus sobre o interior humano. Ela coloca ordem onde antes havia confusão. Ela não alimenta o pânico. Ela não produz afobação. Ela não faz a alma entrar em colapso. Mesmo quando a direção do Senhor exige coragem, mudança, renúncia ou obediência, ela vem acompanhada de uma firmeza diferente. É como se no meio da incerteza, o coração começasse a reconhecer: há algo santo nisso, há algo limpo nisso, há algo que não combina com o caos. Isso não significa que você nunca sentirá receio. O temor diante do desconhecido é humano. O que precisa ser discernido é outra coisa. Quando Deus confirma um caminho, o medo já não governa. A insegurança pode até tentar aparecer, mas ela não ocupa mais o trono do coração, porque a presença do Senhor começa a dar sustentação por dentro. E essa sustentação é preciosa, porque há decisões que só parecem certas enquanto alimentam a pressa. Depois que passam, deixam peso, deixam agitação, deixam uma sensação de atropelo. Já a direção que vem do alto, mesmo sendo desafiadora, guarda uma dignidade interior. Ela não humilha o espírito, ela não desfigura a paz, ela não faz a pessoa se sentir empurrada por uma força de tormento. Nos livros sapienciais, aprendemos que o temor do Senhor gera sabedoria. E sabedoria não combina com precipitação emocional. A sabedoria observa, aquieta, discerne, pesa, espera o tempo certo. Ela não se curva facilmente às pressões do instante. E isso é importante porque muitas pessoas sinceras perdem a paz não por falta de amor a Deus, mas por tentarem ouvir sua direção enquanto estão submersas em ansiedade. Elas querem acertar tanto que se tornam vulneráveis ao desespero de preciso decidir agora.
Só que o Senhor não é servo da nossa urgência. Ele é Deus. E justamente por ser Deus, Ele sabe conduzir sem produzir escravidão interior. Talvez você tenha vivido dias em que a mente não para. Um pensamento puxa o outro. Uma possibilidade entra em conflito com a outra. Você imagina cenários, calcula consequências, tenta ler sinais, tenta perceber se algo é confirmação ou apenas expectativa. E no fim, se sente ainda mais exausto. Isso acontece porque a alma, quando tenta sustentar sozinha o peso da direção, entra em sobrecarga. Ela foi feita para buscar a Deus, não para ocupar o lugar dele. O discernimento verdadeiro não nasce de uma mente sufocada tentando controlar tudo. Ele nasce de um coração que se rende e diz: Senhor, eu não quero ser guiado pela pressão. Eu quero ser guiado pela tua verdade. Isaías 30, 21 fala de uma voz que diz: este é o caminho, andai por ele. Há sobriedade nessa palavra, há firmeza, há simplicidade santa. Não é uma voz que multiplica confusão, é uma voz que define direção. O coração humano pode estar cheio de camadas, de medos antigos, de feridas, de carências e lembranças dolorosas que atrapalham a percepção. Mas quando a voz do Senhor encontra espaço, ela começa a separar o que é ruído do que é verdade. Ela expõe o que era impulso. Ela enfraquece o que era pânico. Ela fortalece o que realmente foi gerado por Deus. Por isso, preste atenção ao efeito espiritual daquilo que você chama de direção. Isso aproxima você da paz de Deus ou aumenta o tormento. Isso gera reverência e firmeza ou produz atropelo e opressão. Isso alinha o seu interior ou apenas acelera o seu medo. O caminho certo pode até exigir passos difíceis, mas não será sustentado por desespero. O Senhor não precisa quebrar você por dentro para conduzir seus pés por fora. Ele sabe confirmar com autoridade e, ao mesmo tempo, guardar o seu coração. Hoje, talvez a resposta que você mais precise não seja apenas sobre qual escolha fazer, mas sobre como discernir a natureza da voz que está influenciando você. E aqui está uma chave preciosa. O que vem de Deus pode confrontar, mas também purifica. Pode exigir fé, mas também estabelece paz. Pode chamar para frente, mas sem arrancar sua alma do lugar de descanso. Porque a voz de Deus não empurra você para o caos. Ela alinha você com a verdade. Ao silenciar a nossa mente, entendemos que Deus confirma o caminho à medida que o coração aprende a confiar. Existe algo muito profundo no modo como o Senhor conduz os seus filhos. Muitas vezes, a confirmação do caminho não vem toda de uma vez, mas vai se tornando mais nítida à medida que o coração amadurece em confiança. Isso confronta a nossa pressa, porque a alma gostaria de receber uma resposta completa, fechada, sem margem para espera, sem espaço para dependência. Mas Deus, em sua sabedoria, frequentemente revela por etapas. Não porque queira confundir, e sim porque deseja ensinar o coração a caminhar com Ele, e não apenas a obter informações dele. Há pessoas que desejam direção, mas ainda querem manter o controle. Querem que Deus confirme o caminho, desde que seja um caminho que não exija entrega profunda. Querem paz, mas sem passar pelo processo de rendição. Querem saber o que fazer, mas ainda não aprenderam a confiar quando nem tudo foi explicado. E é justamente por isso que tantos processos de discernimento parecem longos, porque o Senhor não está apenas indicando uma rota externa, Ele está formando uma postura interna. Ele está ensinando a alma a descansar nele, a depender dele e a reconhecer que a segurança verdadeira não vem de ter todos os detalhes, mas de saber quem está guiando. Nos caminhos humanos, costumamos pensar que confiança vem depois da prova completa. Primeiro eu vejo, depois eu descanso. Primeiro eu entendo, depois eu creio. Primeiro tudo se organiza, depois eu tenho paz. Mas com Deus, muitas vezes acontece o contrário. Primeiro Ele chama o coração para confiar.
Depois, no tempo certo, vai trazendo as confirmações necessárias. Isso não significa caminhar de forma cega ou irresponsável. Significa reconhecer que a vida com Deus não é sustentada apenas por evidências visíveis, mas por relacionamento, reverência e sensibilidade espiritual. A confiança se torna o solo onde a clareza cresce. Isaías 30, 21 nos mostra um Deus que fala no caminho. Isso é muito importante. O texto não apresenta alguém recebendo todos os detalhes antes de começar a andar. A voz vem para orientar os passos, para alinhar a direção, para impedir desvios. É como se o Senhor estivesse dizendo: não tente carregar sozinho o peso de saber tudo antes de sair do lugar. Permaneça sensível a mim, e eu saberei conduzir você. Essa é uma verdade que liberta, porque grande parte da angústia nasce da tentativa de controlar aquilo que só Deus consegue ver por inteiro. Nós enxergamos partes, Ele vê o todo. Nós sentimos o agora. Ele conhece o amanhã. Nós tememos o erro. Ele sabe como preservar quem se entrega à sua direção. Talvez o seu coração tenha se tornado cansado justamente porque está tentando confiar apenas quando tudo fizer sentido. E enquanto isso, a alma fica presa em um ciclo desgastante. Espera uma certeza absoluta para descansar, mas a certeza absoluta não chega nos moldes que imaginava, então o descanso nunca vem. Só que a paz de Deus não nasce necessariamente da explicação total. Ela nasce da presença. Ela nasce da convicção silenciosa de que o Senhor continua governando, mesmo quando ainda existem partes que não foram esclarecidas. O coração que aprende isso deixa de depender tanto das garantias do cenário e começa a se firmar mais na fidelidade do Deus que conduz. Nos Salmos, vemos repetidas vezes esse movimento da alma que se inclina a confiar antes mesmo de ver a resposta completa. Não é uma confiança ingênua, nem uma negação da dor ou da dificuldade, é uma confiança construída no caráter de Deus. Ele é fiel, Ele sustenta, Ele guia, Ele não abandona. Essa memória espiritual fortalece o coração quando a estrada ainda não está completamente visível, porque no fundo não é apenas o caminho que precisa ser confirmado. O próprio coração precisa ser lembrado de quem Deus é. E quando essa lembrança volta a ocupar o centro, a ansiedade começa a perder espaço. Talvez hoje você esteja esperando um sinal grande, definitivo, incontestável. Mas o Senhor pode estar trabalhando primeiro uma confirmação mais profunda, a de que você não está sozinho, a de que Ele ainda fala, a de que a sua mão continua sobre a sua vida, a de que a sua direção não falhará por causa da sua fraqueza. À medida que essa confiança vai sendo restaurada, algo dentro de você começa a mudar. A alma fica menos vulnerável ao pânico. A pressa perde força. A necessidade de controlar tudo vai enfraquecendo. E nesse ambiente mais rendido, a direção de Deus se torna mais perceptível. Por isso, não despreze os processos em que o Senhor está ensinando você a confiar mais do que a controlar. A confirmação do caminho pode estar vindo enquanto a sua fé é amadurecida. O que hoje parece demora pode estar sendo o tempo santo em que Deus está arrancando da sua alma a dependência da ansiedade e plantando uma confiança mais firme. E quando essa confiança amadurece, o coração começa a reconhecer com mais clareza aquilo que antes parecia distante. O Senhor nunca deixou de conduzir. Ele estava apenas ensinando você a andar mais perto dele. O silêncio não é ausência, mas paz. E Deus também fala através da paz que permanece depois da oração. Há momentos em que a alma está tão cansada de pensar, tão pressionada por dúvidas e tão cercada de possibilidades, que tudo parece embaralhado. Você ora, reflete, tenta discernir, mas ainda sente como se houvesse muitas vozes ao mesmo tempo dentro de você. Uma parte quer avançar, outra quer esperar,
Uma parte acredita, outra teme se decepcionar. E no meio dessa tensão surge uma pergunta muito real. Como perceber a direção de Deus quando o coração está tão dividido? Em muitos casos, a resposta não virá primeiro por algo grandioso do lado de fora, mas pela paz que permanece depois que você coloca tudo diante do Senhor. Existe uma diferença muito importante entre um alívio momentâneo e a paz que vem de Deus. O alívio momentâneo às vezes nasce só porque a mente encontrou uma solução rápida para escapar da pressão. Mas a paz do Senhor é mais profunda. Ela não depende de tudo ter sido resolvido. Ela não exige que todas as peças estejam encaixadas. Ela não precisa que o cenário tenha mudado completamente. Ela permanece mesmo quando ainda existem perguntas em aberto. É uma paz que não grita, não força, não se exibe. Ela se instala com reverência. E quando essa paz permanece depois da oração, depois da rendição, depois do tempo diante de Deus, isso muitas vezes já é um sinal precioso de que o coração está sendo alinhado. E isso é importante porque muitas pessoas esperam que a direção de Deus sempre venha de forma extraordinária, imediata, impactante. Mas o Senhor também fala no secreto. Ele também confirma no silêncio. Ele também orienta através de uma paz que fica quando a alma escolhe se aquietar. E essa paz não é passividade, não é comodismo, não é fuga. É uma espécie de testemunho interior de que mesmo sem ver tudo, você não está mais sendo dominado pela confusão. O peso continua existindo, a responsabilidade continua existindo, a necessidade de discernir continua existindo, mas agora há um eixo mais firme dentro de você, há menos ruído, há menos desespero. Há um senso maior de que Deus está perto e continua no controle. Nos Salmos, vemos repetidamente a alma sendo levada a esse lugar de derramar diante do Senhor aquilo que a oprime. Não para sair do tempo de oração com todas as respostas do mundo, mas para sair sustentada pela presença dele. E isso já muda muita coisa, porque quando a alma permanece carregando tudo sozinha, qualquer pensamento vira tormento. Mas quando ela se apresenta diante de Deus com sinceridade, algo começa a ser reposicionado. O medo perde parte da autoridade, a inquietação perde parte da força, e a pessoa começa a perceber que a direção certa não precisa ser arrancada pela ansiedade, porque será confirmada no tempo e da forma como Deus sabe fazer. Isaías 30:21 fala sobre ouvir uma palavra atrás de si, dizendo: "Este é o caminho, andai por ele." Há algo de muito íntimo nessa imagem. Não é uma voz de espetáculo. É uma voz de proximidade, uma voz que acompanha, uma voz que orienta, uma voz que alcança exatamente o ponto em que o desvio poderia acontecer. Isso nos ensina que a direção do Senhor não precisa vir sempre com dramaticidade. Às vezes, ela virá como uma permanência de paz diante de uma escolha. Outras vezes, virá como um incômodo santo diante de algo que parecia bom, mas não estava alinhado. Em ambos os casos, o coração vai sendo educado a reconhecer a diferença entre o impulso da alma e a paz de Deus. Talvez você tenha passado tempo demais tentando discernir tudo apenas pela lógica, apenas pelos cenários, apenas pelos resultados possíveis. Mas o Senhor quer lembrar você de que a direção espiritual também é percebida naquilo que permanece depois da oração. Depois que você silencia o barulho, depois que entrega o medo, depois que confessa a insegurança, depois que admite que não consegue ver tudo, o que permanece? O tormento continua dominando ou uma paz discreta começa a se estabelecer? Isso não elimina a necessidade de prudência, conselho e sabedoria, mas revela um princípio precioso. Deus também confirma caminhos por meio da paz que Ele mesmo derrama sobre o coração rendido. Por isso, não despreze aquilo que o Senhor está fazendo em secreto dentro de você.
Talvez a resposta ainda não tenha tomado a forma que sua mente esperava, mas a paz que começou a permanecer já é uma forma de Deus falar. E essa paz não está dizendo que você precisa controlar tudo. Está dizendo que você pode confiar. Está dizendo que o caminho certo não será discernido pela força do medo, mas pela presença de Deus ocupando o centro da sua alma. E quando essa presença governa, a dúvida já não tem o mesmo poder de antes. A ansiedade deixa de tomar espaço dentro de nós quando entendemos que o medo de errar não pode ser maior do que a confiança em Deus. Muitas pessoas não ficam travadas apenas por falta de resposta, mas pelo medo de errar. E esse medo, quando cresce demais, se torna uma prisão silenciosa. A pessoa quer obedecer, quer fazer a vontade de Deus, quer acertar, mas fica tão assustada com a possibilidade de tomar a decisão errada que já não consegue mais avançar em paz. Pensa demais, revisa tudo, imagina cenários, volta atrás no que já havia entendido e, no fim, continua sem descanso. O problema é que esse medo muitas vezes se disfarça de prudência, mas prudência e tormento não são a mesma coisa. A prudência busca sabedoria, espera o tempo certo e observa com reverência. O medo excessivo paralisa, desgasta e enfraquece o coração. Ele faz a pessoa acreditar que tudo depende da sua capacidade de interpretar perfeitamente cada detalhe. Só que esse peso não vem de Deus. O Senhor não chamou você para viver esmagado pela ideia de que um erro sincero colocará toda a sua vida fora da direção dele. Isso não significa agir sem responsabilidade. Significa reconhecer que a segurança final da sua caminhada não está na perfeição da sua percepção, mas na fidelidade de Deus em conduzir quem o busca com sinceridade. Isaías 30, 21 mostra exatamente isso. A promessa não é para quem nunca terá dúvidas, mas para quem está em caminho e precisa ser guiado. Deus não está distante, esperando que você descubra tudo sozinho. Ele é aquele que corrige, alinha e confirma. Isso deve aliviar a sua alma. Porque quando o coração acredita que precisa acertar tudo por conta própria, ele entra em exaustão. Mas quando entende que Deus continua guiando inclusive no processo, começa a descansar de outra forma. Talvez você esteja cansado justamente porque não quer falhar. Isso revela temor e isso é precioso. Mas em algum ponto, esse desejo de acertar pode ter se misturado com um medo exagerado a ponto de roubar a sua paz. E hoje o Senhor quer tocar exatamente nisso. Não para tirar sua prudência, mas para arrancar a escravidão. Porque prudência com paz gera discernimento, mas medo sem confiança gera paralisia. Por isso, não permita que o medo de errar seja maior do que a sua confiança em Deus. O caminho certo não será encontrado pela obsessão da alma, mas pela rendição do coração. E quando o coração se rende, ele descansa nesta verdade. O Senhor é fiel para corrigir, sustentar e confirmar os seus passos. Quando estamos em paz, conseguimos ouvir a Deus. E quando Deus confirma, o coração cansado volta a ter firmeza. Quando Deus começa a confirmar um caminho, Ele não apenas mostra uma direção, Ele fortalece o coração de quem precisa segui-la. Isso é importante porque muitas vezes pensamos na confirmação de Deus apenas como uma resposta objetiva, ir ou ficar, esperar ou avançar. Mas a confirmação do Senhor vai além disso. Ela toca o interior. Ela devolve estabilidade à alma cansada. Há fases em que a pessoa não está apenas precisando de uma resposta, está precisando de restauração, porque a dúvida prolongada desgasta. O excesso de pensamentos cansa, a insegurança enfraquece e, depois de tanto tempo tentando discernir, o coração começa a perder a firmeza. É por isso que, quando Deus confirma, uma das primeiras coisas que acontece é uma mudança interior. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente,
mas a alma já não vive no mesmo tormento. Surge uma paz mais sóbria, surge uma sustentação por dentro. Nos Salmos, vemos esse movimento muitas vezes. A alma derrama sua angústia diante de Deus e, aos poucos, volta a lembrar quem Ele é. E essa lembrança fortalece, porque o coração não se firma apenas em soluções rápidas. Ele se firma quando volta a contemplar a fidelidade do Senhor. Quando entende que Deus continua perto, continua vendo, continua guiando. Isaías 30:21 revela justamente essa proximidade. Deus não apenas aponta o caminho de longe, Ele fala no caminho, Ele acompanha, Ele orienta no momento em que o coração poderia se perder. Isso mostra que a direção do Senhor não é fria nem distante. Ela vem acompanhada da sua presença, e é essa presença que devolve firmeza à alma cansada. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando entender tudo que seu interior ficou fraco. Talvez a mente tenha se esgotado de tanto analisar. Mas Deus não depende da sua força perfeita para guiar você. Mesmo cansado, você pode ser sustentado. Mesmo ferido, você pode ser alinhado. Mesmo sem ver tudo, você pode continuar sendo conduzido. Receba isso hoje. Quando Deus confirma o caminho, você não perceberá apenas pela direção mais nítida, mas também pela força que voltará ao seu interior. O que antes era puro tormento começará a dar lugar à sobriedade. O que antes parecia insuportável começará a perder peso. Porque o Senhor não está apenas preparando uma resposta. Ele está restaurando você para caminhar com mais paz, mais clareza e mais firmeza. Ao fim, entendemos que a direção de Deus não falha. No tempo certo, o caminho será confirmado. Depois de tantos pensamentos, dúvidas e tentativas de entender o que fazer, existe uma verdade que precisa selar esta palavra dentro de você. A direção de Deus não falha. O Senhor não perde o controle da vida daqueles que o buscam com sinceridade. Ele não se confunde, Ele não abandona, Ele não deixa um coração rendido sem amparo. Pode haver espera, silêncio e processos demorados, mas nada disso significa ausência de direção. Muitas vezes, a dúvida faz a pessoa acreditar que tudo depende dela, como se qualquer passo pudesse destruir tudo, como se a vida inteira estivesse pendurada na sua capacidade de interpretar perfeitamente cada detalhe. Mas Isaías 30:21 mostra outra realidade. Deus é aquele que fala no caminho, aquele que acompanha, aquele que confirma. Isso muda tudo. Porque tira o peso de eu preciso controlar tudo e coloca o coração em um lugar mais seguro. Eu preciso permanecer sensível ao Senhor. Talvez seja isso que Deus esteja formando em você agora. Menos pressa, menos ansiedade, menos autossuficiência, mais dependência, mais reverência, mais sensibilidade à voz dele. Porque quando Deus confirma um caminho, Ele não está apenas resolvendo uma questão momentânea. Ele está ensinando o coração a viver guiado por Ele. Isso é precioso. Talvez você olhe para trás e perceba quantas vezes tentou resolver tudo na força da mente, da urgência e do medo de errar. Mas até isso, Deus pode usar para amadurecer sua fé. Porque há processos que nos ensinam a depender menos da nossa agitação e mais da fidelidade do Senhor. E quando essa mudança acontece, a alma vai sendo libertada da necessidade de controlar tudo. Hoje, entregue ao Senhor aquilo que você não consegue resolver sozinho. Coloque diante dele o medo de errar, a pressão de decidir e a angústia da espera. E então permaneça em oração, em reverência e em sensibilidade. Porque, no tempo certo, a voz do Senhor se tornará clara para o seu espírito. Receba isso como certeza. O caminho certo não ficará escondido para sempre de quem busca ao Senhor com sinceridade. A direção de Deus não falha. A confirmação virá. A paz será restaurada. E aquilo que hoje parece incerto ainda será tocado pela fidelidade do Altíssimo.
Quando Ele disser, este é o caminho, você não caminhará em desespero, você caminhará em paz.